E aí, você sabe o que é socialismo? Você sabe o que está falando a respeito do socialismo? E o mais importante, você sabe distinguir o que é verdade, o que é mentira, o que é fato e o que é fake sobre o que você ouve e o que você vê sobre socialismo? Pois é, a convite do pessoal Belo Jardim, eu, o professor Tomás Tavares, de História, venho te prestar alguns esclarecimentos sobre esse tema. Bem, o socialismo é uma doutrina político-econômica que surge lá no século XIX na Europa. O cenário que faz o socialismo surgir é um cenário extremamente desigual, indiferente, de condições precárias para os trabalhadores, porque há pouco tempo havia acontecido a Revolução Industrial. A criação de grandes fábricas, a criação de máquinas, a distribuição do trabalho. E aí, nessa grande demanda de produção, em que o homem passa a produzir mercadorias em uma quantidade que nunca tinha sido possível anteriormente, também vai aumentar a necessidade de mão de obra, é claro. Só que quais eram as condições de trabalho e de vida desses trabalhadores da Europa do século XIX? Bem, eram comum as jornadas de trabalho de até 18 horas, acidentes do trabalho, casos de morte no trabalho por falta de segurança. As mulheres trabalhavam em casa e nas fábricas. O trabalho infantil era muito comum. Inclusive, o do maior índice de mortalidade aconteciam nas fábricas. E quando retornavam para casa, se deparavam com ruas escuras, falta de saneamento básico, insegurança, salário insuficiente até mesmo para a alimentação, ou seja, era uma completa miséria, um completo caos para o trabalhador e para a trabalhadora. Os pais e as mães de família viviam extremamente amargurados. Diante dessa situação, teóricos que vão surgindo vão analisando outras maneiras de dividir os bens que a sociedade produz. Porque dentro do capitalismo, o sistema, o modo de produção que tem por definição o acúmulo de riquezas e a obtenção do lucro, não existia interesse em dividir, não existia interesse em partilhar. Todo o lucro ia para os bolsos dos burgueses, que eram os senhores fabris, depois vão ser os industriais e aos nossos dias atuais seriam os patrões e empresários. Diante de uma situação tão difícil, esses teóricos começam a cogitar possibilidades de um modo de produzir riquezas que possa ser melhor dividido entre as pessoas, que elas tenham direito à saúde, que elas tenham direito à educação, tenham um salário mais justo, tenham férias, domingo e descanso remunerado, jornada de trabalho dentro das normas aí de 8 horas, ou seja, uma busca de benefícios para o trabalhador e para a trabalhadora. O socialismo ele vai de embate aí de confronto ao capitalismo justamente por defender a classe que era oprimida pelos patrões, que era o proletário, ou seja, os trabalhadores. Se você é proletário, você é trabalhador, é trabalhadora. Se você é burguesia, é burguês, você é o dono da fábrica ou dono ali daquela indústria. Ou seja, ao longo de todo o século XIX, teóricos diferentes, estudiosos, intelectuais, historiadores, economistas vão pensando e propondo maneiras de que a sociedade dividisse melhor essas riquezas. Vamos ter os socialistas utópicos, depois vamos ter os socialistas científicos. Essas ideias vão se espalhar e chegar aqui no Brasil lá no finzinho do século XIX e início do século XX, porque elas acompanham o processo de industrialização. Como o capitalismo
é um sistema naturalmente industrial, a crítica socialista fazendo a ele, faz-se aí necessária a industrialização. E como ela chega um pouco tardia aqui no Brasil, por volta de 1910, 1920, as ideias começam a se espalhar entre os trabalhadores, ali em São Paulo, que era o principal centro industrial do país, através do contato com os imigrantes italianos. A partir de então, unidades sindicais, os próprios sindicatos, as casas de assistência, as cooperativas e as greves vão surgir, cobrando justamente melhores condições de trabalho. Essa série de benefícios que nós tínhamos e que estão sendo retirados da gente foram conquistas socialistas. Não há experiência na história de nenhum governo capitalista, repito, nenhum governo capitalista que tenha tido a intenção de dividir o seu lucro. O que eu estou dizendo é, o empresário não chega por livre e espontânea vontade para dividir o valor acumulado de lucro com os seus trabalhadores. O grande fazendeiro, os latifundiários, não vão chegar de livre e espontânea vontade para dividir o seu lucro com os trabalhadores. Todas essas questões foram impostas por lei, porque a lei passa a reconhecer a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras através desses movimentos sindicais, através das greves e, posteriormente, através dos partidos políticos que vão atender às demandas populares. E aí, durante todo o século XX, a gente vai viver não só no Brasil, mas a nível de América Latina, a nível mundial, uma grande demonização, uma marginalização gigantesca do termo comunismo e do termo socialismo, que não são a mesma coisa. Essa demonização e essa marginalização vai acontecer justamente para que se crie um inimigo fictício e que as pessoas se afastem dessas pautas, que o povo não se aproxime das ideias que reconhecem os seus direitos, das ideias que defendem os seus interesses. Porque a tomada de consciência do povo, ela é muito perigosa para quem detém os privilégios. Quando o povo se conscientiza que tem algum direito e corre atrás, significa que o patrão, o ricaço, ele vai perder algum dinheiro. Então, vai surgir durante todo o século XX uma grande rede realmente de propaganda midiática para fazer com que as pessoas se afastem do comunismo e do socialismo. Os teóricos socialistas acreditavam que, a partir da divisão dos bens, a reforma agrária, transformar em campos produtivos e dar para aí os agricultores que não têm terra, a reforma urbana, alojar as pessoas que vivem em situação de rua. No Brasil, nós temos mais casas e apartamentos desocupados do que pessoas morando na rua, gente. Oferecer uma reforma tributária, que as pessoas que ganham menos paguem menos impostos e as pessoas que ganham mais, consequentemente, paguem mais impostos. Nós somos um dos únicos países do mundo em que não há divisão de lucros e dividendos. Economicamente é difícil entender isso? É não, gente. O que eu acabei de dizer é que nós somos o único país do mundo em que as empresas não dividem os seus lucros com a sociedade. Não tem reversão em políticas públicas de saúde, de educação, de acesso a lazer, à tecnologia. Ou seja, quem ganha mais sempre está ganhando mais. Quem ganha menos está pagando mais e ganhando menos. Certo? Então, as ideias socialistas, elas ao longo de todo o tempo, estiveram ao lado do trabalhador. É interessante esclarecer dois pontos e a gente encerrar esse nosso bate-papo. Primeiro, você deve estar aí se perguntando, mas existiram experiências socialistas, como Cuba, como a União Soviética, como a China, que acabaram em governos autoritários?
Pensar a política, planejá-la, é uma coisa. Como essa política se projeta na realidade, como ela acontece, é uma coisa diferente. Sobretudo porque a ação política é determinada pelo homem. Então, se a gente for pensar por aí, existe maior naturalização de agressão e de autoritarismo do que as experiências das ditaduras militares na América Latina, do que a naturalização da fome, da miséria, de a gente passar pelas pessoas passando fome nas ruas, sem acesso à educação, sem acesso à saúde. E isso não são os governos socialistas. O que eu acabei de falar são as experiências dos governos capitalistas. Sobretudo, o último esclarecimento é o seguinte: você pode estar pensando aí, muitos partidos vão levar o emblema aí socialista, Partido Socialismo e tal, Partido Socialista, Partido Trabalhista. Não se deixe enganar. Avalie o partido político muito mais pelas pautas, pelos projetos, por quem ele defende, do que pela sua nomenclatura. Sabe por quê? Lembra do Hitler? Lembra da experiência nazista na Alemanha? O partido nazista, na sua nomenclatura, se chamava socialista. Mas o que foi que ele desenvolveu? Apartições sociais, segregação, perseguição, tortura, guerra, holocausto e nunca esteve ao lado dos trabalhadores. Então, avaliar um partido é pensar muito mais as suas práticas do que o seu nome carrega. Eu sei que é um tema muito amplo, mas agradeço a você que mostrou interesse em buscar uma sociedade melhor, mais igualitária e, sobretudo, através da educação, da sua conscientização e que nos ouviu até agora. Espero que tenha ajudado e que você saia melhor desse vídeo do que quando chegou. Até mais, um abraço!